Pau que nasce torto, morre torto. Tu já deve ter ouvido isso. Eu não concordo. Eu não acho que é verdade. De repente tu tá preso em pornografia, de repente tu tá preso no mundo de droga, de repente tu já foi internado várias vezes. De repente tu já foi preso. De repente tu tá preso num ciclo repetitivo de alienação, de repente tu trai tua esposa. De repente tu faz tudo certo, tu trabalha bem, tu tem uma empresa. Mas de repente tu trai tua esposa, tu trai teu casamento. Tu briga com ela, vocês têm violência um com o outro. E fica indo nesse ciclo repetitivo, sai de um relacionamento, vai para outro relacionamento, acontece as mesmas coisas. Por quê? Você acaba atraindo isso para você. A energia, ela é muito favorável a quem não tem a capacidade de mudança de ambiente e de hábitos. Se eu disser para você que tudo isso não é exclusivamente responsabilidade só tua. Se eu disser para você que a grande responsabilidade de você de repente ter crescido e ter tido contato com drogas, com álcool muito cedo, e hoje já não conseguir ter mais uma estrutura dentro de você, essa falta emocional, esses problemas que você tem, que te perturbam noite e dia, essas feridas, que você não consegue liberar perdão e te prendem em vícios. E esses vícios te levam a mais ruína, a mais ruína, a mais ruína. Não, Paris. Eu trabalho, eu pago minhas contas, crio meus filhos dignamente, tá tudo certo. De repente está perdido em jogo. Não é só jogo de baralho, jogo de carta. Não é só máquina caça-níquel presencial. Agora tem online também. E de repente você tá perdido nisso. De repente a tua mente tá presa nesse ciclo repetitivo e você tem colocado o salário da família inteiro nesses jogos. E por que que a gente não consegue sair desses vícios, seja de droga, da maconha, da cocaína, seja do crack? Por que que eu tô internado, quando eu saio pro mundo, me vem aquela vontade tão forte, quando lá na internação eu não tinha essa vontade, e no mundo eu tenho essa vontade tão forte. E por que que eu caio depois de eu ter sido internado já 12, 13, 14, 15 vezes? Por que que eu continuo caindo no mesmo erro? Por que que a minha família tá passando por aperto? E tá difícil eu trabalhar, as pessoas estão me julgando porque eu cresci num ambiente hostil ou porque eu já fui preso. Por que que eu não consigo passar por cima disso? E eu vou preso de novo. E eu sigo nesse ciclo repetitivo. Eu sei que as coisas são erradas, mas o que eu vou fazer? O ambiente influencia muito a tua criação e o ambiente influencia muito a formação do teu caráter. Muitas vezes estamos inseridos em ambientes quando crianças e esses ambientes são traumáticos. Ou ambiente de muito fácil acesso a drogas, a crime, pornografia. De repente tu é alguém que está preso em pornografia. Deixa eu falar para você, eu já fiquei preso em vários desses vícios, na boa parte, e na maioria de alguns outros que eu ainda nem falei para vocês. Boa parte da minha vida. Vícios, drogas, álcool, cigarro. Jogo, não, mas poderia ter tido. Porque já tive contato com máquina caça-níquel muito pequeno quando meu pai jogava. Eu poderia ter tido contato e vícios e ter corrompido toda a minha trajetória muito antes. Mas depois, por uma falta de gestão emocional minha, eu fui para lugares e fiz coisas que eu me arrependo. Hoje, com meu cérebro maduro. Sabe, o nosso cérebro, ele para de ser desenvolvido apenas com 25 anos. A maior idade penal no Brasil é apenas com 21 anos. Por que não é com os 18? Porque com 18 anos, quem que tem maturidade? Um adolescente, um pré-adolescente, um adolescente, será que ele está preparado para viver a vida com 18 anos? Será que a gente está criando os nossos filhos para viver a vida deles com 18 anos? Com 19, com 20? Será que a gente está fazendo o nosso papel de pais e preparando os nossos filhos para viverem e ser
baterem de frente com os problemas e saberem resolver esses problemas, saberem lidar com essas situações difíceis dentro deles? Ou será que a gente está sendo negligente não porque a gente quer intencionalmente ser negligente, mas de repente a gente está sendo negligente porque não fomos ensinados a ensinar. E isso é terrível. Isso é estatística. A disciplina, a criança, normalmente, ela modela os pais. Se os pais são disciplinados, a disciplina vem por modelagem. Se os pais não são disciplinados, não são organizados, a criança normalmente vai modelar os pais. Se as crianças estão sendo afrontadas com um ambiente onde existe violência doméstica, de ambos os lados, seja verbal ou física, ambiente, um contexto com drogas, com maconha, com crack, com cocaína, ambiente onde é normal falar de crime, de droga, quem foi preso, quem saiu, quem vai ir, ambiente onde é normal eu dar golpe, eu ganhar dinheiro, eu fazer por mim e não tô nem aí para os outros, ou seja, egoísmo. Esses frutos são plantados, essas sementes são plantadas dentro de uma terra que está crescendo, e essa terra que está crescendo, quando a gente é criança, é muito fértil. Que tipo de árvore vai germinar ali? Que tipo de árvore a gente quer que germine os nossos filhos? Que tipo de fruto a gente quer que eles deem? Depois, meu Deus, eu fiz tudo o que eu podia fazer pelos meus filhos, eu criei da melhor forma possível, eu falei para eles o que eles tinham que fazer. Falou? Será que deu exemplo? Sabe o que a criança faz? Sabe o que a gente faz como adulto? Quando a gente segue um líder? A gente não segue o que o líder fala, a gente segue o que o líder faz. Não é isso? Não é assim? Eu, às vezes, segui um líder que fazia. Eu, por vezes, negligenciei como líder e a minha equipe não foi atrás. Por vezes, fiz, em outros casos, e a minha equipe foi atrás. Por quê? Exemplo, a gente, desde criança até adultos, a gente segue exemplos. Exemplos. O ambiente empurra para as crianças o crime e as drogas. A neurociência e as estatísticas confirmam isso. Exposição constante ao estresse crônico e ao trauma. Falta de figuras de autoridade e de proteção. Vamos pegar essas duas aqui. Exposição constante ao estresse e ao trauma. A casa vive um inferno, brigas, discussão, trauma. De repente, meu pai tá no crime. Polícia invadindo, batendo na porta toda hora, todo momento. Vamos pegar outra de baixo. Falta de figura de autoridade, proteção segura. De repente, meu pai não tá em casa, mas não porque ele tá preso. Pode ser. Mas porque eles se separaram. A falta de autoridade paterna dentro de casa, a falta de se sentir seguro. Porque se o pai não tá em casa, a mãe tem que sair para trabalhar. A mãe saindo para trabalhar, o filho está sendo criado por quem? O filho está sendo criado pela mãe no trabalho. O filho está sendo criado pelos irmãos em casa. Os irmãos são adultos? Os irmãos são adolescentes. Estão ensinando o que para a criança? Acesso fácil à criminalidade, substância e falta de oportunidades econômicas. Existe um grande grupo, uma boa parte, que tem esse acesso fácil ao crime, às drogas, desde criança, e também não tiveram acesso a habilidades, a empregos, a desenvolvimento. Hoje em dia, em 2026, nós temos muitos grupos, o governo está promovendo muitas ações para que isso aconteça. Antigamente não, a gente sabe. O que se instaurou? Se instaurou uma cultura de que não existia acesso para as pessoas mais pobres, como existia para as pessoas que tinham dinheiro.
E essa cultura vem enraizada e está nas comunidades mais pobres. Essa cultura, essa mentalidade não foi quebrada e precisa ser quebrada. Quando acontece tudo isso, o nosso cérebro entra em modo de sobrevivência. O modo de sobrevivência faz com que a amígdala é acionada no nosso cérebro. A amígdala no nosso cérebro, ela é o alarme do sistema límbico. Quando ela é acionada, ela faz duas coisas. Ou a gente luta e fica, ou a gente fica com medo e corre. Nesse momento, ela joga uma grande intensidade de adrenalina no nosso sangue e o cortisol sobe. O que isso significa? Significa que tu ficou estranho, tu ficou estressado, cara, e tu precisa... E aí o que ela pede? Ela pede pro sistema límbico dopamina. Ela larga cortisol alto no sangue e adrenalina. O sistema límbico de recompensa fala direto pro neocórtex frontal, que é a parte responsável pelo raciocínio, pela linguagem, pela fala, e ele vai começar a te convencer, vai dizer, olha, vai lá, a gente precisa daquilo que tu sabe o que é. Que tu precisa se aliviar, bebida, aí a gente vai aonde? Vai nos vícios. Quais vícios? Se tu é viciado em bebida, irmão, tu vai na bebida. Se tu é viciado no jogo, tu vai no jogo pra te aliviar, pra ficar mais confortável, pra... Se tu é viciado em açúcar, se tu é viciado em comer, vou comer pra passar. Passa, vai passar. E quando acontecer de novo, de tu ter sido colocado numa situação exposta novamente, aonde que vai te gerar estresse, novamente, tu vai estar sendo adepto a comer tanto comida gordurosa como açúcar, aí fumar maconha, aí cheirar um pó, aí fumar uma pedra. Porque está sendo tratado o quê? Está sendo tratado por fora, a capa. O que precisa ser tratado? A mente, o espírito dentro, para a gente quebrar o vício. E primeiramente, para começar a quebrar o vício, tem que quebrar com o ambiente. Por que o viciado, quando ele busca tratamento, ele vai para uma clínica, para uma fazenda, e ele é retirado, ele não é tratado em casa? Pela troca de ambiente, pela troca de lugar, de exposição, lá tem um outro ritmo, os hábitos das pessoas que estão lá são diferentes, fica muito mais propício o tratamento. Por que é difícil para você buscar tratamento sozinho, em casa? Ou, de repente, tu é alcoólatra e tu vai sempre no bar. O que tu vai fazer? Tu vai beber. Tu é viciado no jogo e tu tá com aquele tigrinho, o aplicativo no teu telefone ainda. Exclui. É uns gatilhos que a gente pode excluir, que a gente não precisa se expor se a gente não quer seguir os mesmos ritmos. A gente bate de frente por várias vezes na vida nos mesmos resultados, porque a gente fica seguindo o mesmo ciclo repetitivo. A gente segue os mesmos hábitos, e com os mesmos hábitos nós vamos ter o mesmo resultado, meu irmão. Tô aqui pra te falar, cara, que nós estamos juntos. Fui preso, em 2020 conheci Deus na cadeia, e a partir dali, eu fui transformado pelo Senhor. Depois que eu fui saber e fui conhecer a Bíblia, depois que conheci Deus, e eu fui ver que aquilo que o Senhor estava colocando dentro de mim, do meu peito, do meu coração, era o que a palavra já dizia em Romanos 12:2. Não se contentem com este mundo, mas busquem a renovação da vossa mente, para que entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Foi Deus. E eu vou dizer, é Deus que vai mudar a tua vida. É Deus que vai mudar a tua história. Irmão, a vida é tão grande, tão bela, tão forte, tão formosa. Se não deu até aqui, cara, sabe? Tu tem várias outras oportunidades. Muda teus hábitos para mudar teu resultado. Muda a perspectiva, irmão. Se precisar, muda de ambiente. Cara, se precisar, muda os seus amigos. Irmão, se precisar, muda os lugares que tu frequenta. Muda o jeito que tu fala. Entendeu? Cara, cria novas metas para você. Faz uma perspectiva de vida. Quando a gente entra em modo de sobrevivência, o cérebro, ele só quer
abaixar na hora aquele cortisol alto, a adrenalina que tá ali, cara. A gente não funciona com disciplina. Quando a gente tá em meio ao estresse, sabe, constante, a gente só quer amenizar naquele momento. Irmão, faça meta pra você, cria objetivo, cara, traça ele, vai de frente pra ele, cara, a vida é tão bela, irmão, e tu vai conseguir realizar isso. Não para, cara, não para, meu irmão. Não desiste da tua vida, tu traiu tua esposa, traiu tua mulher, traiu teu casamento, tu pode recuperar tudo isso, cara. Tu pode, irmão. Tu é capaz, tu consegue. O teu passado não define quem tu é. O meu passado não define quem eu sou. Serviu para eu chegar até aqui, mas daqui para frente eu vou escrever uma nova história. Faz 6 anos que eu conheci Deus. E Cristo me fez conhecer e viver uma nova história. Ele me fez ser líder de movimentos, me fez ser empresário, colocou empresas na minha mão, me ensinou como gerir, me fez com que eu buscasse conhecimento do que era gestão de empresa, do que era liderança, do que era cultura de empresa, do que era um operacional, do que era um plano tático, do que era um DRE. Coisas que eu jamais pensei que eu iria buscar, coisas que eu jamais pensei que eu iria aprender. E o Senhor me deu essa possibilidade. E o Senhor dá essa possibilidade para você. Sabe, a vida é como o tabuleiro do xadrez, irmão, e a gente tá jogando constantemente. Vou dizer uma coisa para ti, uma coisa que Deus falou para mim essa semana. Na hora eu tava jogando xadrez, perdi a partida, e eu podia ter feito uma jogada, e eu não vi. E Deus falou assim para mim, cara, no mesmo jeito que tu tá jogando essa partida, tu não tá vendo essa jogada que tu podia ter feito? Dessa mesma forma, tem oportunidades na tua vida, na tua frente, que tu não tá jogando com a peça certa para agarrar essa oportunidade. Observa o teu tabuleiro. Nossa, cara. Observa o teu tabuleiro. Irmão, observa o teu tabuleiro, cara. Para, respira, reflete e diz: o que tá passando que eu não tô vendo? O que tá passando despercebido que eu não tô conseguindo enxergar? Ora para Deus e pede: Deus, por favor, me ajuda. O que eu não tô conseguindo ver? O que o Senhor quer falar para mim? O que o Senhor quer me mostrar? Fala para mim, me mostra, por favor, Senhor. Irmão, tu vai conseguir, tu vai ganhar, tu vai vencer. Declara para ti: eu sou vencedor. Declara para ti o seguinte: tu errou, irmão. Tá viciado em jogo? Tava viciado, cara, em crime, em droga, tava viciado em pornografia, tava viciado em trair a tua esposa, cara. Isso é traição, isso é vício também. Viciado em prostituição. Irmão, declara agora: portanto, nenhuma condenação há mais para quem está em Cristo Jesus. Declara, escreve isso aqui nos comentários. Portanto, nenhuma condenação mais há para mim que estou em Cristo Jesus. E declara também o seguinte: as coisas velhas já passaram. Eis que em Cristo, tudo se fez novo. Declara, as coisas velhas já passaram. Eis que em Cristo, tudo se fez novo. Faz uma pequena oração para Deus hoje. Eu quero fazer essa oração aqui contigo agora. Se tu me permitir, cara, se tu confiar no que eu tô falando pra ti, irmão, que é real isso. Eu tô aqui, sabe pra quê, irmão? As pessoas querem taxar a gente, querem colocar a gente num grupo e querem dizer, olha, aquilo lá é a score da população, aquilo lá é a score da humanidade. Não é, irmão. Sabe o que a gente precisa, irmão? Sabe que os nossos filhos precisam ser educados, ser ensinados a viver uma vida desde criança. A gente precisa preparar essa geração para viver uma vida, cara, e viver com os estresses, viver com essa taxa de adrenalina, viver com o nosso corpo, saber gerir o nosso corpo, saber gerir o nosso ser, não ceder às nossas vontades, que a gente tem as nossas tentações, a concupiscência da carne, cara, e brigar e gladiar todos os dias com isso. A gente não foi ensinado a brigar, a gladiar com as nossas tentações, com as nossas concupiscências. A gente só foi ensinado a gente reagir conforme a vida age.
A vida agiu assim, eu vou reagir comendo um doce. A vida agiu assim, eu vou reagir comendo uma gordura, comer um hambúrguer bem gostoso. Tô querendo emagrecer, mas vou comer. A vida agiu assim, eu vou lá, vou fumar uma maconha. Parei de fumar. Ô, meu irmão, olha aqui, ó. Já mando mensagem pro cara, tem o contato do cara, ô, me vende aí um breu. Ah, ó, vou mandar mensagem pro cara da tele, me vende aí uns 50, uns 100 de pó. Né, irmão? Faz 6 anos já que eu parei, mas eu lembro como que eram as coisas. Eu lembro como acontecia. Ah, fiquei acelerado, estressado dentro de casa. Minha esposa me acelerou, me estressou. Tô saindo. Eu precisava só disso.